Olá, queridos. Deixa eu falar um pouquinho com você hoje sobre frustração. Sabe, eu passei por muitas frustrações já na minha vida, já me tornei por um período uma pessoa frustrada e eu acredito que você da mesma forma. E eu lembro de uma pessoa na Bíblia que passou por uma frustração muito grande, principalmente consigo mesma. Tem aquelas frustrações que a gente se frustra porque alguma coisa deu errado, um projeto não aconteceu, um sonho não se realizou, alguém nos boicotou, alguém nos fez algum tipo de mal. E tem aquelas frustrações que a gente se frustra com a gente mesmo. Poxa, a gente achava que ia além, de repente a gente não conseguiu, a gente achava que era mais forte e viu que era fraco demais. E eu lembro de uma pessoa que passou por isso na Bíblia, foi Pedro. Né? A Bíblia nos diz em Lucas 22, 62, que saindo dali, Pedro chorou amargamente. Saindo dali onde? Do momento em que ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E isso o deixou extremamente frustrado, porque Pedro, ele não esperava isso dele. Né? E por que Pedro chorou amargamente, pastora? Né? Pedro ele chorou diante da frustração de não conhecer a si mesmo. Você lembra que em Lucas 22, 33 nos diz que Pedro, quando responde para Jesus, quando Jesus está falando ali da sua morte, do propósito de Deus para sua vida, que ele teria que morrer, aí o que Pedro faz? Pedro diz assim: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até morrer contigo. Ele achava que ele era essa pessoa que ele ia enfrentar tudo pelo seu mestre, que ele ia brigar, que ele ia fazer o que fosse preciso, né? Mas a verdade é que Provérbios nos fala, 16:9, que no seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Oh, uau, né? Tremendo. Então a melhor forma da gente conhecer a nós mesmos é conhecer a Deus, porque é o Senhor que nos revela quem nós somos. E a palavra de Deus, ela diz isso, né? Que Pedro, na verdade, ele chorou por causa da sua imprevisibilidade. Pedro, ele responde quando vem perguntar a ele se ele era um dos seguidores de Jesus, ele fala: eu não sei do que você está falando. E quando ele ainda está falando, que estava negando o Senhor, que o Senhor tinha avisado ele que isso aconteceria, né, e Pedro não acreditou, a Bíblia diz que o galo cantou. E aí Pedro caiu em si, porque ele lembrou que ele tinha dito para o Senhor que ele faria o que fosse preciso por ele. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós fazemos promessas, nós dizemos que nós vamos conseguir, que a gente conta vantagens de algumas coisas e de repente a gente se depara com a nossa própria limitação e a gente fica muito frustrado. E de repente é assim que você está se encontrando nesse momento. E eu quero dizer para você, sabe, que Deus cura a frustração. Eu quero dizer para você que Deus ele reverte o nosso estado de frustração para um estado de realização. Presta atenção nisso. Deus ele reverte o estado da frustração para um estado de realização. Uau, lindo demais, né? E eu pergunto para você, você pode ser sim previsível para você mesmo, né? Mas você nunca será imprevisível para Deus. Ou você acha que você é imprevisível para Deus? Claro que não. Deus já te conhece, né, por dentro, por fora. Antes de você falar qualquer coisa, ele já sabe o que você vai falar. Antes, o pensamento nem se formou aqui, ele já sabe o que você vai pensar. Então você não pega nunca Deus de surpresa, sabe? Pode crer que você nunca vai decepcionar Deus, porque Deus já sabe a respeito de você. Jesus já sabia. Pedro: Senhor, eu vou contigo até o fim, eu morro, eu faço isso e aquilo. Jesus falou: Pedro, né, eu te digo que, em verdade eu te digo, que 3 vezes me negará antes que o galo cante. E o que aconteceu? Exatamente isso. E o que acontece? Pedro, ele fica frustrado consigo mesmo. E Pedro, ele chora porque ele perdeu uma grande oportunidade, né, na sua vida de mostrar que amava o Senhor. E quantas vezes a gente perde oportunidades na nossa vida, né? Quantas vezes a gente, por causa da nossa imprevisibilidade,
a gente joga fora oportunidades, a gente desiste de planos, a gente desiste de pessoas, sabe? Porque a gente é vulnerável e nós precisamos entender que Deus, assim como ele curou a Pedro, a gente sabe que Jesus ele veio um dia na vida de Pedro e ele veio ministrar aquela frustração que havia dentro de Pedro, arrancar aquela frustração. Deus quer arrancar a frustração que está no seu coração. Deus tem algo lindo para realizar com você. Deus não desistiu de você. Diante da frustração, a gente desiste da gente mesmo, a gente desiste dos sonhos, a gente desiste de pessoas, mas até de Deus. Tem pessoas que estão frustradas com o próprio Deus. E elas desistem da fé, elas desistem do seu ministério. Quem sabe você está assim. Mas eu quero dizer para você, Deus não desiste de você. Deus cura a sua frustração e no lugar da sua frustração, Deus coloca a realização. Receba isso. Amém? Deus te abençoe.